Fala Lucas, tudo bom? Hoje a gente vai apresentar o trabalho de programação para a internet, a fase 02, né? Que o objetivo da fase 02 é adicionar autenticação, autorização, validações e a organização em classes, né? Os integrantes do grupo é eu, Marcos Filho e Natan Paulo Fernandes. E este é o nosso sumário, né? Como tópico 1 a gente tem o diagrama de classes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tópico 2, regras de validação. E o tópico 3 é o login e controle de autenticação. Aqui no tópico 1, no diagrama de classes, né? Ele representa a estrutura de classes do sistema do nosso projeto. Aqui podemos ver várias classes, né? Classe usuário, classe status, classe pacote e por aí por diante, né? E como você pode observar, aqui nas classes temos atributos como nome, e-mail, senha e também métodos, né? Métodos. E a relação desse diagrama é que um usuário pode acessar aos pacotes cadastrados, né? E um usuário administrador pode criar vários pacotes. Cada pacote tem várias atividades. E o administrador, ele pode gerenciar todos os dados. E basicamente é isso o diagrama de classes do nosso sistema. Regra de validação, tópico 2. Bom, a regra de validação ela serve para garantir a integridade dos dados na funcionalidade principal do sistema. Os exemplos de regras, né? Temos os campos obrigatórios, que são nome, senha, e-mail. Restrições, que um exemplo é o mínimo de caracteres, né? Formato do e-mail, a validação de dados duplicados, exemplo, impedir login repetido e assim por diante. E aqui no código, como a gente pode ver, o require ele é usado nos campos obrigatórios, né? No min é o mínimo de caracteres e o e-mail aqui é para formatar é a formatação do e-mail. Bom, dando continuidade, temos o login no tópico 3, né? O login ele tem um objetivo de controlar o acesso dos usuários, né, ao sistema. Ele garante que apenas usuários autorizados usem certas funções. E temos os tipos de usuários, né? Temos o administrador, que ele pode cadastrar, editar, excluir roteiros e pontos turísticos, né? E o usuário comum que pode apenas visualizar os pacotes, né? E também temos outros perfis que podem ser adicionados conforme a expansão do sistema, né? Depende da complexidade do sistema. E o fluxo de login segue da seguinte maneira: o usuário ele acessa a tela de login, insere o e-mail e a senha, o sistema verifica credenciais e o interceptador ele confirma a autenticação. E aqui na parte do código, né, temos o método logar, que ele verifica se o e-mail e a senha estão corretos. Ele cria uma seção para o usuário e direciona ele conforme o tipo de perfil, né, que ele é. Se é o usuário comum ou o administrador. O método logout, ele encerra essa seção, limpando os dados e retornando o usuário para a tela de login. Bom, ainda no tópico 3 temos a parte de autenticação. E basicamente o objetivo é garantir que apenas pessoas logadas possam entrar e que cada um acesse só o que seu perfil permite. A verificação ela é feita usando a sessão. Quando o usuário faz login, o sistema ele guarda o seu e-mail e perfil. E existem duas checagens principais, né? Uma que confirma se o usuário está logado, que é esse método aqui, o verificar a autenticação, e outra que confirma se ele é administrador, antes de acessar funções restritas, que é o método verificar administração. Além disso, foi criada uma anotação personalizada chamada @administrador,
usada para marcar métodos que só o administrador pode acessar. Assim o sistema ele fica mais seguro e bem organizado, né? Separando permissões e controlando o acesso de forma automática, né? Bom, explicando melhor a parte dos códigos, né? Para verificar a autenticação e verificar a administração. Temos aqui em cima o Buffer, né? Arroba Buffer, que ele indica que essa função roda antes de executar qualquer outra ação no controlador. E dentro da action, ela verifica se existe um usuário logado na sessão. Se não existir, o sistema mostra uma mensagem e redireciona para a tela de login. Aqui na parte de verificar a administração, essa função também é executada antes de certas ações, né? Ela verifica se o método que o usuário está tentando acessar está anotado com @administrador. Se o método exigir permissão de administrador e o usuário logado não tiver esse perfil, o sistema bloqueia o acesso com uma mensagem acesso restrito aos administradores do sistema. E basicamente é isso. Bem, agora vamos para a demonstração prática. Aqui, primeiramente, temos a tela de login, que você precisa de um e-mail, uma senha para poder acessar o sistema, e tem a parte do cadastro. Aqui, clicando na parte do para se cadastrar, vai precisar preencher os campos de nome de usuário, e-mail, senha e confirmar sua senha. Caso você tente acessar sem colocar, sem preencher os campos, no caso, ele vai dar erro por causa da validação. Vai dizer que os campos são obrigatórios, tem que preencher. Aí, se você tentar preencher com um e-mail inválido, ele vai dizer que que a validação do e-mail vai precisar de um e-mail válido e a validação de senha. Se as senhas não forem iguais, ele não vai validar, e se ela for menor que 6 também, ele não vai validar. Como eu disse, a senha tem que conter pelo menos 6 dígitos. Ele também não vai permitir acesso se caso as senhas digitadas forem diferentes. No caso, vamos fazer o teste aqui. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 7. No caso, senhas diferentes. Como você viu, ele não deixou passar porque as senhas estão incorretas. Agora vamos preencher os campos corretamente. Agora as senhas iguais. E o cadastro concluído com sucesso. Agora vamos voltar à tela de cadastro para fazer a validação de e-mail. Porque o sistema não vai permitir ter dois usuários cadastrados com o mesmo e-mail. Como você pode ver aqui, o mesmo e-mail que eu cadastrei anteriormente, eu vou tentar cadastrar ele. Ele não vai deixar de entrar no sistema. Como você pode ver, e-mail já cadastrado. Agora vamos mostrar outra questão da segurança do sistema. É que mesmo você sabendo a URL da página principal, você não vai conseguir ter o acesso a ela sem ter feito um login para ter uma sessão. Como aí você pode ver, ele bloqueia o usuário de entrar no sistema sem ter um login. Agora, como nós já cadastramos um novo usuário, vamos entrar no sistema. Vamos botar o login dele aqui. Vamos lá. Basicamente, todo usuário que é criado,
ele é criado como um cliente. E atualmente o cliente só está podendo visualizar os pacotes que ele quer, que tem disponíveis. Mas futuramente vamos adicionar as opções para ele poder comprar. Atualmente só está podendo visualizar os pacotes aqui. Basicamente é isso que o sistema está oferecendo. Aqui são as opções, a de início, os pacotes disponíveis. Aqui é a opção de sair, logout e o e-mail do usuário cadastrado. Agora vamos fazer o acesso na visão do administrador. Basicamente nós fizemos na criação do sistema, definimos uma conta para o administrador e vamos usar ela agora. Entrando com o administrador, podem ver que aparece um novo caminho, que seria o controle de pacotes. Aqui tem tudo que tem no cliente, no momento, os pacotes, logout, o usuário. Os pacotes, quando você vê detalhadamente, diferentemente do cliente, ele mostra a opção de editar pacote. No cliente só tem a opção de voltar para a listagem. E aqui no controle de pacotes, ele pode manipular todos os pacotes, ver os detalhes. Vou editar aqui. Editando. Vai salvar o pacote, agora está editado. E pode também inativar os pacotes aqui, o administrador. Como pode ver, pergunta aqui. Vai inativar os pacotes. Está inativo. Aqui, como você pode ver, deixei só 4 pacotes ativos. Basicamente é isso. Agora vamos mostrar a validação na hora do cadastro de pacotes aqui. Aqui está o formulário de pacotes. Vamos fazer aqui, preencher alguns campos. Então, preço aqui negativo. Vamos botar alguns caracteres. Escolher alguns pacotes. Basicamente ele não vai deixar passar aqui esse cadastro, pois o preço é menor que 50 e no mínimo na descrição tem que ter 20 caracteres. Como foi informado aqui, a descrição tem que ter pelo menos 20 dígitos e o valor informado aqui é inválido. Vamos botar um valor válido aqui. E a duração vamos botar maior que 10. Vou botar aqui mais de 20 caracteres aqui. Ele não vai deixar passar também, porque foi definido para o pacote ter como duração até 10 dias. Ele não vai deixar passar. O passeio não pode ser maior que 10 dias. E se tentar passar com os campos vazios, também não vai deixar, né? Como vai ser mostrado agora. Todos os campos vazios. Tentar cadastrar. Informa que os campos são obrigatórios. Agora vamos cadastrar aqui. Agora todos os campos com valores válidos. Vamos tentar cadastrar. E foi salvo com sucesso. Vamos mostrar agora também a segurança da parte do ADM. Vamos entrar com o usuário normal e vamos tentar acessar a parte que é pertencente ao ADM, né, que ele pode administrar com o login de usuário normal. Mesmo sabendo a URL, o usuário não vai conseguir acessar essa parte. Ele vai bloquear. Acesso restrito aos administradores do sistema. E basicamente essa foi a apresentação do nosso sistema com validação e login de diferentes papéis aqui demonstrado aqui na nossa apresentação.